Olá! O Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, tem mais museus do que a soma das salas de cinema e teatro. No entanto, embora seja uma tendência mundial, nem todos os museus possuem uma atividade dinâmica, se limitando a expor os objetos e obras do passado, sem convidar os visitantes a participar do processo do conhecimento. Essa nova tendência, que busca estimular a ação e o pensamento crítico, marca a maior parte dos museus onde a ciência é o objeto principal. Nosso programa de hoje, mais uma vez gravado no estúdio da TV Assembleia de Alagoas, procura entender o papel importante que os museus de ciência podem ter na difusão científica e mesmo na formação de novos cientistas. O primeiro entrevistado que eu vou apresentar para vocês, ele teve a vida inteira voltada à difusão da ciência através de museus. José Ribamar Ferreira é presidente da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência. Doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com tese sobre políticas públicas para a popularização da ciência, foi um dos coordenadores da implantação e chegou a dirigir por algum tempo o Museu da Vida, lá na Fiocruz. Tem experiência, pesquisa e reflete sobre a popularização da ciência, museus de ciências, ciência itinerante e políticas públicas para a popularização da ciência. Temos um segundo convidado, também com uma vida dedicada a museus de ciência. Ele é Douglas Falcão Silva, com licenciatura em Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Educação pela Universidade de Reading, na Inglaterra. Trabalha no Museu de Astronomia e Ciências Afins desde 1988. Atualmente, é o primeiro secretário da Associação Brasileira de Centros e Museus da Ciência. Vamos começar, Ribamar, pegando uma dúvida ali em relação a esses números de museus que eu coloquei. De ciências deve ser bem menos que os museus como um todo, porque toda cidadezinha às vezes tem um museu com peças de sua antiguidade, de sua história. Quantos museus de ciência vocês têm contabilizados no Brasil? Nós tivemos um crescimento bastante significativo a partir da década de 80, né, de 1980, a partir de um boom de museus no mundo inteiro, já dentro de uma perspectiva de interatividade com os objetos, diferentemente dos museus tradicionais, onde se lia uma plaquinha, proibido tocar. Aí em 1969, foi inaugurado um centro de ciência em São Francisco, dos Estados Unidos, exploratório, e que revolucionou essa questão e pelo contrário, por favor, toque. Participe, toque, etc. Então, que é o chamado hands-on. Então, houve todo um movimento de crescimento no mundo inteiro de centros de ciências interativos e a nossa geração já entrou nesse processo de trabalhar com, vamos dizer, museus, que são caracterizados também como museus de centros de ciência, já com a participação ampla do público e convidado a participar. E em termos de números, nós tivemos na minha tese, eu fiz um levantamento do crescimento de implantação de museus ao longo do tempo, e a partir dos anos 80 para cá, houve um crescimento bastante significativo. Nós tivemos um levantamento em 2009, que dava em torno de 190, um guia que nós lançamos em 2009, a ABCMC, Associação Brasileira de Museus de Ciência. E em 2015 nós fizemos outro levantamento, um outro guia, e já deu 268. Um crescimento Mas rápido. Tem que se problematizar um pouco isso, porque tem incorporação de outros espaços científico-culturais, como planetários. Eles não estão listados como museu, no caso, ou estão? Nós consideramos, nesse último levantamento, inclusive com a colaboração de diretores e presidentes de associações de planetários, de jardins zoológicos, como museu de ciência também. Então, nós temos em torno disso. Estamos no movimento de crescimento, estamos numa fase mais difícil, como toda a realidade brasileira. Sempre a falta de verbas, sempre tem isso no programa. De incentivo políticos.
Isso aí. Então, temos Essa dificuldade, né? um momento difícil. Eu vou perguntar para o Douglas uma coisa que eu sempre costumo dizer que jornalista é, antes de tudo, um curioso, e por causa disso é jornalista, porque não regulamentaram a profissão de curioso, nem tampouco a de fofoqueiro. Mas perguntar para o Douglas o que é que atraiu você a se tornar uma pessoa voltada à divulgação científica, porque você se forma lá e não tem... Se bem que eu já vi que todo divulgador é físico, hoje em dia é difícil, você tem um ou outro que é de ciências humanas e tal, mas o que é que te levou a se preocupar em divulgar a ciência? Olha, André, a minha história é uma história, de fato, um pouco interessante. Em 1986 foi a última vez que o cometa Halley passou próximo à Terra. Em 86 eu era estudante de física na UERJ e eu fui lanchar. Né? Fui lanchar e vi lá uma propaganda de um cartaz, convidando alunos de graduação de qualquer área a participarem de um processo seletivo no então recém-inaugurado Museu da Astronomia, que foi inaugurado em 85, então o Halley passou em 86. Eu achei aquilo interessantíssimo, né? Aí eu fui, claro, né? Eu convidei também alguns colegas, estudei tudo sobre o cometa Halley, né? Que imaginei que, obviamente, o processo seletivo seria, né, sobre o cometa. E fui lá e o tema não era bem esse, não. O tema era a importância da divulgação científica no século XX. Eu fui até reclamar com as pessoas que propuseram o teste, né? Disseram, não, fique tranquilo, a gente quer saber o que você pensa sobre divulgação científica. Sobre o cometa você pode aprender depois. Eu voltei para a minha cadeira e escrevi sobre a divulgação científica do século XX e gostaram do que eu escrevi. E de lá para cá, André, eu nunca fiz outra coisa na minha vida. Então, eu trabalho com divulgação científica antes de me graduar. Me graduei em 1987, em 1988 fui contratado e comecei uma carreira que... Já no Museu da Astronomia? Já no Museu da Astronomia e fundamentalmente porque passou o cometa Halley. Ainda eu estou vindo de uma outra palestra, onde eu até fiz um convite aos jovens de que, enquanto eu fui trabalhar com divulgação científica por causa da passagem de um cometa, hoje esse cenário no Brasil está muito diferente. Já há hoje concursos públicos, né, para... Não, e há quem estude já e se forme e faz mestrado, doutorado em divulgação. Foi um pouco o seu caso, né? Exatamente. Você chegou, o Ribamar chegou a estudar especificamente. A minha guinada na profissão, né? Eu sou engenheiro, às vezes eu brinco que eu era engenheiro, porque me convidaram, já era servidor da Fiocruz, me convidaram para trabalhar no projeto de implantação do Museu da Vida, coordenando um grande projeto que o Oscar Niemeyer estava fazendo para o Museu da Vida. Era um projeto muito grande, a equipe do Oscar Niemeyer me convidaram para ser o interlocutor dessa equipe, representando a Fiocruz. Aí eu trabalhei nesse projeto e fui me envolvendo com a gestão, muito próximo dos colegas da gestão, dos diretores, e me envolvi tanto com aquilo que quando saiu o coordenador que estava fazendo a implantação do museu, teve que sair, e a direção me convidou para dirigir a continuidade da implantação, e aí eu comecei... Aí já tinha uma série de museus no Brasil, eu comecei nós começamos um diálogo de ter alguma representação e articulação entre os museus, e fundamos em 99 a ABCMC, a Associação Brasileira de Ciências e Museus de Ciência. Tá. E aí virei uma espécie de militante da popularização da ciência e que há 3 anos que eu estou aposentado, trabalhando diariamente pela popularização da ciência. Nós vamos ter aqui um convidado de honra, se possa assim dizer, que é um dos prêmios
Kalinga, né? É o prêmio que o Enio Candotti recebeu, que é um prêmio mundial de divulgação científica. E a própria vida dele, como currículo que eu vou dar rapidinho, mostra isso. O Enio nasceu na Itália, se naturalizou brasileiro, formou-se em física pela Universidade de São Paulo e fez carreira acadêmica toda com aulas na Alemanha e na Itália. Quando ele lecionava física no estudo do secundário, ainda lá em Milão, começou a colaborar com a revista de divulgação científica Sapere. E não mais parou, especialmente quando voltou ao Brasil. Ele foi um dos fundadores da revista Ciência Hoje, passou a se preocupar sempre com a difusão da ciência. Enquanto dava aulas no FRJ, na Federal do Espírito Santo, ou mesmo na Universidade Federal do Amazonas, ele chegou ao ponto, né, atuando como presidente da SBPC, como diretor, ele chegou ao ponto de criar o MUSA, o Museu da Amazônia, né, e acabou recebendo o título de professor de presidente de honra da SBPC. Bem, pois a gente conseguiu essa participação de honra, pediu uns depoimentos para o Enio, para a gente mostrar para vocês. Vamos assistir o início da carreira dele. Quando eu tinha 10 anos, ganhei um livro de divulgação científica, Esse Mundo Grande e Terrível. E ele me marcou, foi o meu avô que me deu, quando eu estava para viajar ao Brasil. E lembro de tê-lo levado comigo na cabine de onde eu dormia e deixado embaixo do travesseiro. Eu tinha 9 anos. Esse livro que ainda tenho, é um belo livro da Ginestra Amaldi, é um livro que falava de paleontologia, de arqueologia, de física, e de biologia, de evolução, e ele me acompanhou simbolicamente sempre. Quando estudei física e trabalhei por algum tempo em pesquisas, nunca deixei de me preocupar com a capacidade de explicar e contar a todos o que eu estava fazendo, o que eu aprendia. E ainda acredito que é uma parte muito importante explicar, contar para todos, contribuir para que o mundo seja menos agressivo, seja menos considerado, seja menos temido por todos e seja a fascinação, o deslumbramento nos acompanhe sem aquela pitada de precaução, de certa desconfiança que os fenômenos da natureza sempre provocam. Eles são nossos amigos e viver juntos com a natureza é um princípio fundamental que procurei traduzir nas minhas atividades de divulgação científica. Olha, eu tenho a dizer para vocês que realmente esse depoimento do Enio eu não conhecia. Eu trabalho já, admiro o Enio há muito tempo, ele ajudou a criação desse programa, acompanhou bastante, eu acho que ele é o mais antigo do nosso conselho científico do programa. E aí eu me emocionei muito dessa vez quando eu vi ele falar, porque eu também ganhei um livro do meu avô e comecei a gostar de ciência a partir daí. Parece que os avós todos precisam fazer isso agora. Bem, eu vou a um pequeno intervalo e volto já já. Guarda aí.